seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você conosco. Hoje é dia de recebermos convidados que eu amo, o Dr. Diego está de volta, um amigo querido e que tem assim muito conhecimento para nos ajudar num assunto que tem nos chamado muita atenção. Nós vamos falar do câncer no aparelho digestivo, especificamente do câncer de intestino, porque é algo que nos chama a atenção nos últimos tempos por conta da Preta Gil, que tem feito um tratamento bastante agressivo. E as pessoas começam a pensar, meu Deus, mas as pessoas tão jovens, o índice de câncer, principalmente desse tipo de câncer, tem crescido muito entre homens e mulheres, já é um dos mais detectados no nosso país. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E tem algumas orientações importantes para você entender que existem sim, não só novas tecnologias para tratamento, como você tem visto acompanhando o caso dela, mas também algumas coisas que no nosso dia a dia, quando nós começamos a nos conscientizar e mudar alguns hábitos, também faz muita diferença. O Dr. Diego vai falar sobre isso. E nós vamos falar também de algumas doenças que nos chamam a atenção, como o volvo intestinal, que também muitas vezes acontece, muita coisa no aparelho digestivo diz respeito ao nosso comportamento e à nossa maneira até de nos alimentarmos. Então você vai ter essas orientações hoje. A gente gosta de falar para você da prevenção, porque é muito importante. Nós não podemos deixar de lado aquilo que nós temos visto. A gente sabe que o número de pessoas com câncer no nosso país e no mundo é cada vez maior e tem muita coisa ligada ao estresse do dia a dia, à má alimentação. Então as nossas conversas são sempre para te orientar. Por isso que o Dr. Diego está aqui hoje, então você fique aqui para você aprender mais com ele também. E nós vamos conversar com a doutora Camila, porque o que nos chama a atenção também, é claro, nós temos visto tantos brasileiros, na verdade muitos imigrantes, não só brasileiros, sendo deportados dos Estados Unidos. E daí muitas pessoas começam a pensar, já estou aqui ilegalmente, ou tem alguém ilegalmente que eu conheço, não tem outra saída? A deportação, ela significa portas fechadas durante muitos anos no país. Então, o que é que você pode fazer? A doutora Camila até lançou um app, um aplicativo falando sobre isso, te orientando, porque o que é que você pode fazer para evitar? Você que já está lá, ou conhece alguém, ou tem algum familiar que está nessa situação irregular, existe sim, existem maneiras para você evitar a deportação. E tem o outro lado, você tem o sonho de morar fora do país. A doutora me falava que Estados Unidos, já com todas essas mudanças, já não é mais o sonho de consumo. Os nossos sonhos de consumo, eles vão mudando no que diz respeito a morar num país diferente, fora do país do Brasil. E daí você também tem o passo a passo para conseguir o que é mais importante, trabalhar, viver, estudar legalmente em outro lugar. Porque daí todos esses medos de deportação e a necessidade muitas vezes de você voltar para cá dessa maneira, acaba quando você tem a vida regularizada. E ela vai falar sobre esses dois pontos muito importantes hoje. E tem a estreia do Vini, que está aqui do meu lado. O Vini falou, Keila do céu, o que nós vamos fazer? Vai fazer uma delícia, que é a especialidade dele. Hoje o Diego vai fazer o Vinícius vai fazer para a gente uma costela recheada, que é uma especialidade, porque ele tem duas lojas super legais. Primeira, que é de hambúrguer, que está totalmente ligada à carne que ele vende. E segundo, que é uma boutique de carnes que você já pode comprar, na verdade, tudo já certinho. Nós até trouxemos aqui, embalado, você desembala e já coloca no forno. Mas nós vamos te ensinar como é que você faz para fazer um recheio legal. Ele trouxe a peça já para mostrar para a gente. O nosso recheio hoje é de queijo coalho com bacon, então você vai aprender daqui a pouco essa delícia. Tem um passo a passo aí que vale a pena você prestar atenção para entender. E hoje você pode já comprar a costela desossada no açougue. Nem sabia disso, perguntei isso para o Vini, porque ele falou, Keila, para eu trazer com o osso para desossar, demora um pouco mais, é um outro processo. Mas não se preocupe que você consegue encontrar lá assim, ou você já consegue encontrar prontinho, só para assar. E o Vinícius vai mostrar tudo para a gente já já. Já estou aqui ao lado do Dr. Diego para começarmos a nossa conversa de hoje. Primeiro que esse número de câncer no aparelho digestivo me assustou um pouco, porque já é a segunda, em alguns casos, algumas pesquisas, até o segundo e o terceiro com maior incidência no nosso país, tanto entre homens como entre mulheres, né, Diego? Então a gente não pode deixar de fora, a gente sempre se concentra no câncer de mama e de próstata e nos esquecemos que os riscos estão aí. E eu pedi para que você viesse para as pessoas entenderem que existe sim a questão da alimentação, que é muito importante nesse tipo de câncer, né, Diego? Obrigada, viu, meu amigo? Uma alegria ter você aqui de volta. Todo meu. Estávamos com saudades de você. Muito feliz, muitas saudades também de estar aqui com vocês, com todos os que nos acompanham. E é um prazer, né, estar aqui. Pode chamar a gente sempre, que eu vou atender seu pedido como uma ordem. Obrigada, querido.
Eu achei excelente a escolha do tema, é um tema extremamente importante. O que você falou é uma verdade, e a gente tem começado a perceber isso. Há uma suspeita que a gente vem confirmando que, de fato, os tumores, né, malignos do intestino, principalmente do intestino grosso, lembrar que a gente tem o fino e o grosso, né, que é o cólon, parece que está aumentando. E parece que está aumentando numa população mais jovem. Realmente, esse comportamento é um comportamento que tem intrigado muito médicos e estudiosos do aparelho gastrointestinal, porque realmente há essa suspeita. A gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo de acompanhamento pesquisas para poder e tudo, dizer, né, que isso está acontecendo, mas é uma suspeita sim. Eu já operei casos, inclusive de pacientes com tumor de cólon com 30 anos, com 40. Nossa, Diego, muito novo, já hein? peguei até abaixo dos 30. Então, existem cenários que têm algumas doenças até genéticas que proporcionam e aumentam esse risco, mas eu já vi casos que não têm essa relação genética em indivíduos mais jovens. Então, infelizmente, isso realmente tem acontecido, a gente está atento a essas questões e sim, é um tema que ele tem que ser sensível à população, à sociedade, para cada vez mais a gente utilizar espaços como esses para trazer as informações a respeito dessa doença. Então, se nós falamos um número cada vez maior de pessoas e mais jovens, essa história da má alimentação, do consumo excessivo de embutidos, enlatados, aquilo que todos os médicos falam que não é legal, essa constância já desde cedo, que a gente acaba aprendendo dessa forma, isso pode ser um agravante? Pode. A gente acredita, a gente não tem ainda essa resposta com exatidão, mas a gente acredita que esse aumento de incidência, né, desse tipo de doença nos pacientes mais jovens está relacionado a algumas vertentes. Algumas comportamentais, como você bem colocou, então a questão alimentar é importante. Certo. Geralmente, quem já tem uma dieta com pouca fibra, né, que já tem o intestino às vezes até um pouquinho mais difícil de funcionar, baixa ingesta, por exemplo, de água. Então, esses pacientes, às vezes a gente já começa a perceber que são fatores de risco um pouco maior. O tabagismo está associado, não tem como negar. O álcool. Aquilo que a gente já conhece para todas as doenças e todos os tipos de câncer, né, Diego? Com certeza. Os alimentos ultraprocessados. Tem alguns estudos que falam que, e outros até contestam, mas tem alguns estudos que falam que a ingesta rica na carne vermelha é um fator de risco também. Mas esse é um dado que ele é um pouco controverso dentro da literatura. Mas tem outros dados que, de fato, a gente já sabe que é um fator de risco importante, como, por exemplo, esses alimentos ultraprocessados e a dieta com baixa ingestão de alimentos ricos em fibra. Isso, com certeza, é um fator de risco, sim. Então, nós estamos falando para você da prevenção, que é o mais importante, que a boa alimentação, ela te garante saúde, não é 100%, mas a gente sabe que é um caminho para que você tenha uma vida mais saudável. Agora, falando da Preta Gil, eu queria falar sobre isso, para você que está na sua casa entender que a gente tem uma gama gigantesca de bons tratamentos, né, doutor Diego? Não pode deixar de falar sobre isso. Ela, inclusive, falou que, na verdade, quando se fecha uma porta é porque a gente sabe que lá fora existem tecnologias, mas que não são acessíveis a todos nós, né? Falando na questão financeira mesmo. O que a gente tem no Brasil, se nós tivermos essa consciência dos exames feitos com a frequência que deve ser feita, pelo menos a cada 5 anos, como você já falou aqui para a gente em outras ocasiões, isso eu posso contar com um sistema de tratamento legal no nosso país? Com certeza. A gente tem diversos recursos dessa parte oncológica, tanto clínica quanto cirúrgica no Brasil, tá? Inclusive no SUS. Tá? A gente às vezes fala, o SUS tem... Não, mesmo no SUS a gente tem bons recursos. Eu estou falando isso porque as pessoas têm medo. Sim, porque você vê uma pessoa jovem, a Preta tem... Pode umas imagens da Preta para mim, Danilo, por favor. Ela tem 50 anos de idade, 50 e poucos anos, ela agora fez essa transferência e ela disse, aqui no Brasil não tem mais. As pessoas começam, meu Deus, se eu ficar doente, então eu vou morrer, porque eu não tenho condição nem de pagar um convênio. Sim. E eu falei a semana passada das coisas boas do nosso sistema público de saúde, que são muitas, né, doutor? Então, é para você que está na tua casa entender que nós temos sim. Então, e quando é detectado previamente, logo no início, existe uma possibilidade maior de cura, né, Diego? Com certeza. Nós temos no Brasil grandes centros de oncologia, tanto da saúde suplementar, né, ou seja, dos planos de saúde, quanto do SUS,
que conseguem tratar esses pacientes. Se você tivesse feito essa pergunta para mim há mais ou menos uns 10 anos ou 15 anos, a resposta ia ser um pouquinho diferente. Mas hoje já existem recursos até para tratar os pacientes que têm câncer de cólon em estágios até mais avançados. Olha só! Existem alguns protocolos, isso é bem específico, né, dentro da especialidade, que digamos que ele tenha já o tumor de cólon e tenha já um acometimento de metástase, que é quando o tumor já se espalhou, por exemplo. Que foi o que aconteceu mais ou menos com ela? Mais ou menos isso. Por exemplo, no fígado. A depender da posição e a depender da quantidade desse acometimento, hoje eu consigo tratar, inclusive nessas condições, o que há poucos anos era totalmente inviável. Então, assim, é uma doença que, de fato, a gente conhece muito hoje, todo o mecanismo dessa doença aparecer, tem boas opções de tratamento, até mesmo nos casos um pouco mais avançados. É óbvio que é melhor, e quando a gente fala em oncologia, é sempre importante isso, tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. Certo. E para isso hoje a gente tem uma gama de exames também importantes e um deles, o principal, é a colonoscopia. Esse exame é extremamente importante e nos ajuda muito a avaliar o intestino grosso desse paciente e verificar se tem lesões que podem ser suspeitas ou até mesmo já confirmar a doença. Tem algumas lesões já malignas que, dependendo do tamanho dela e a localização, eu consigo fazer o tratamento até pela colonoscopia. Não precisa nem operar, não precisa fazer quimio e radioterapia. Isso, óbvio, é exceção, né? É exceção da regra. Mas pode acontecer. Tem alguns pacientes que você vai lá, achou, ele é pequenininho, retirou tudo. Você pode só acompanhar sem ter que fazer esses tratamentos. Isso é uma exceção, óbvio, mas em outras condições o exame vai te ajudar a fazer a detecção já da doença, o diagnóstico, né? Porque ele faz aquela biópsia e ajuda a orientar depois o tratamento. Então, realmente, a colonoscopia é um exame importantíssimo para fazer o diagnóstico dessa doença. Doutor, se eu não tiver o caráter hereditário, existe, e a idade também, existe idade para eu começar a fazer a colonoscopia? Agora, você falando desse número cada vez maior de pessoas mais jovens, é ideal que se faça sempre? Tem uma periodicidade adequada? Essa pergunta que você me fez, a gente está fazendo nos congressos médicos hoje. Porque antes, esses exames você falava, depois de 50 anos você faz, até o exame de próstata, tudo. Agora não, porque está todo começando tão mais cedo que começa quando? Exatamente. Então, assim, existem guidelines, né? Existem, então, manuais que vão nos orientar a respeito da realização desses exames. Estritamente falando da colonoscopia, o consenso mais antigo fala em fazer a partir dos 50 anos. Porém, como a gente está avaliando esse comportamento, e aí tem também, será que a gente está tendo mais câncer mesmo? Ou será que a gente está fazendo mais diagnóstico porque agora eu tenho mais exames? Eu acho que as duas coisas se complementam. Mas pelo menos você está descobrindo antes, exatamente, né? Já tá então você tem um índice de cura maior. Perfeito. Então, existem sim algumas recomendações, algumas sociedades, principalmente a sociedade europeia, que está tentando já baixar um pouco essa nota, vamos assim dizer. Sair dos 50 anos para os 45. Tem alguns protocolos já tentando sugerir até aos 40, junto com, por exemplo, a endoscopia que a gente faz para o estômago. Certo. Então, a tendência nos próximos anos é que, de fato, isso se torne formal. No consultório, às vezes com o paciente, e aí de modo individual, né, a gente já faz isso, já antecipa, a depender do contexto de cada paciente. Mas para aplicar isso, por exemplo, para grandes populações, a tendência é que sim, nos próximos anos a gente já comece a diminuir essa nota de corte, vamos dizer, da idade, sair dos 50 anos e passar aí para 45 ou até mesmo para os 40 anos. E periodicidade? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer? Aí se não tiver nada, e na família nenhum caso? Os livros, eles falam que se teu exame estiver absolutamente normal, você não tem fator genético, você não tem nenhuma síndrome genética, nada que está relacionado, você pode ter até 10 anos de folga. Aí, isso é o que está lá na literatura médica. E às vezes, a gente o mundo está doido, vamos baixar um pouquinho. A gente segue essa recomendação, mas a gente às vezes também se preocupa um pouco. Então, hoje é mais flexível. Então, você poderia dar em torno até de 5 a 10 anos para esse paciente de uma folga de exame. Quem sabe que a coluna é um exame também que é um pouquinho chato de fazer, né? Exige um preparo, umas peculiaridades. Então, entre 5 e 10 anos estaria de bom tamanho. Mas a literatura médica fala, olha, se tiver tudo normal mesmo, você pode até 10 anos de folga. Certo. Porém, essa nota também está sendo... Não precisa esperar tanto também. 10 anos é muito tempo. Um pouquinho menos, exato. Tentando fazer isso para até democratizar mais o exame, facilitar o acesso.
tentando evitar grandes períodos. Agora, se tem alterações na coluna, aí depende. Uma alteração um pouco mais preocupante, às vezes você vai ter que repetir esse exame até 6 meses, 1 ano. Uma alteração que você pode acompanhar, às vezes você vai repetir em 1, 2, até 3, até 5 anos. Aí vai depender realmente do que foi achado de exame desse paciente. Ô, Diego, eu estou pensando em fazer um bem bolado aqui com você. Vamos lá. Porque eu queria falar hoje, que eu tinha até conversado com o doutor, que eu queria falar sobre uma das doenças que são doenças comuns, que é o volvo intestinal. Legal. Mas tem algumas outras doenças que a gente sabe que são doenças tratáveis e que não viram câncer, que as pessoas sempre acham, né? E eu sou uma pessoa que pergunto isso pro doutor direto. Ah, você tem uma dor, alguma coisa? Não é, Camila? Todo mundo tem medo de ter uma doença como essa, né? Daí as pessoas falam, nossa, está aumentando tanto o número de pessoas com câncer. Então tem algumas doenças que a gente sabe que são tratáveis e que não tem nada a ver com câncer. Eu queria que você voltasse para nós falarmos não só do volvo, mas de outras. Vamos marcar? Você volta na outra semana? Dúvida. Não nessa, na próxima, na outra? Porque daí eu vou selecionar essas doenças que são mais preocupantes e mais comuns, como o volvo, que nós íamos falar hoje, e outras doenças que estão ligadas a todo o aparelho digestivo, como gastrite, úlcera, doenças muito ligadas também ao nosso estresse do dia a dia. E nós vamos separar essas doenças para nós dissecarmos todas essas doenças, doutor Diego, para você entender que muito do nosso aparelho digestivo, ele sempre ensina isso para mim, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso nível de estresse e com a nossa alimentação. Então, nós vamos marcar daqui 2 semanas para o doutor voltar para nós falarmos só sobre essas doenças. Concordo. E a gente já separa a história do câncer. Então, antes da gente encerrar, temos 3 coisas importantes nessa nossa conversa. O primeiro é o fator preventivo naquilo que nós podemos fazer, que são os hábitos alimentares adequados. Perfeito. Não estou dizendo para você não comer mais nada, mas evitar, não comer isso toda semana e todo dia. Exato. O segundo são os exames. Se eu tenho mais de 40 anos, pelo menos a cada 5 anos... Ainda mais você tem convênio, você não vai nem gastar, não custa nada, né, Diego? Uma avaliação. Pelo menos. Fazer uma avaliação para o médico, seja ele aparelho digestivo, seja oncologista, seja proctologista, seja qual for a área, te avaliar e falar, olha, vamos fazer o exame ou podemos esperar mais um pouquinho. É importante. Tentar ter essa preocupação com a maior antecedência possível. E a terceira, entender que nós temos um sistema que tem, sim, muitos tratamentos e muitos tratamentos eficazes. Sim. No Brasil, a gente tem muitas opções, seja na saúde suplementar, nos planos, seja no SUS, para o tratamento das condições relacionadas ao câncer de cólon. Com certeza. Olha, o Instagram do Dr. Diego tem sempre muitas informações, então vale a pena você acompanhá-lo, que é Diego Mono Garcia, está aí na tela para você. Mas na outra semana já vou acertar a data com ele hoje, para ele separar a tarde com a gente, para nós falarmos de todas essas outras doenças que nos deixam de cabelo em pé e morrendo de medo, mas que são evitáveis e que são tratáveis. Então nós vamos combinar tudo direitinho e o doutor vai voltar. Perfeito. Mas fica aqui para você comer com a gente, tá, hoje? Ótimo. Vou parar um pouquinho, vou fazer um intervalo rapidinho e volto já conversando com a doutora Camila para te dar essas orientações para você que tem o sonho de morar legalmente fora do país e você que já conhece alguém que está lá, mas precisa legalizar essa situação. A gente já volta. Já estamos de volta, a Camila já está aqui ao meu lado, chamava a doutora Camila de doutora Camila, que eu sou advogada, mas no momento estou cuidando desse povo que quer andar direito fora do país, né, Camila? Assim mesmo. Camila, eu gosto de falar assim, porque a gente estava falando, você e o doutor Diego antes, sobre esse sonho que muitas pessoas têm, você até me corrigiu falando que hoje as pessoas já estão sonhando com outros lugares. Claro. Então agora os Estados Unidos já não é mais o nosso sonho de consumo, temos outros lugares, qual é o lugar mais procurado? Portugal. As portas não estão fechadas para nós lá ainda. Não. Ainda? Não, mas eu acredito que não vão fechar. Não vão fechar? Não. Pelo contrário, eu acredito que vão se abrir cada vez mais. Portugal criou uma regra somente para pessoas de comunidade de língua portuguesa. E o brasileiro se enquadra nisso. Tanto que hoje na fila de regularização migratória tem uma média de 430 mil pessoas de língua portuguesa para regularização. Camila, então vamos dividir a nossa conversa em 2 etapas. Tá bem. Primeiro, quem já está lá perdido, entendeu? Que já está vendo, tem muitas pessoas, nós temos igrejas lá e a gente até comentava muitas pessoas preocupadíssimas mesmo. A gente sabe que muitas pessoas vão e não voltam, estão em situação irregular e existe hoje uma caça mesmo a essas pessoas, né? Claro. Então, se eu já estou, você disse até que existe uma lista, então, em alguns casos as pessoas já sabem quem está lá irregularmente? Sabem. A migração sabe. É aquilo que a gente estava conversando antes. Imagina que alguém entra e fica indocumentado na sua casa. Alguém entra e está lá escondidinho. Você pode não se preocupar ali porque não está fazendo nada, mas você sabe que está ali.
É a mesma situação da questão da imigração. Ou seja, quando eu entrei, na verdade, eu passei na catraca do aeroporto, eu vou ficar ali. Falo de uma maneira leiga. Eu passei ali, todo mundo sabe que eu tô ali dentro de alguma forma. Não sabe onde eu tô, mas sabe que eu tô ali. Sabe que tá escondidinho ali. Tá. E aí, agora, o que acontece na questão do Trump, questão dos Estados Unidos, eles estão à caça dessas pessoas. Então, se o meu nome já está nessa lista, existe uma maneira disso não acontecer? E por que eu estou falando isso para você que está em casa e nós estamos começando com essa conversa? Porque muitas pessoas não sabem da gravidade que é a deportação. A Camila falava para a gente aqui, são 10 anos com as portas fechadas. Exatamente. Eu não sei se, dependendo do caso, é mais tempo ou não, se existe uma lei. Sim. Mas eu acho que não convém arriscar, ainda mais se eu gosto daquele lugar e se eu já fiz a minha vida ali, né, Camila? Exatamente. Eu consigo reverter. O Migra Fácil, ele me dá essa... Você conseguiu fazer de uma forma que através desse... Aliás, parabéns por essa iniciativa, que é lindo esse trabalho da Camila, porque ela juntou as pessoas mesmo e o conhecimento dela para ajudar as pessoas a regularizar. Exatamente. Acima de tudo, né, Camila? Sim, isso mesmo. É possível reverter uma situação como essa? É possível sim. Cada caso é um caso, a gente precisa analisar bem detalhadamente o que aconteceu, se a pessoa entrou pelo México, se entrou com algum tipo de visto, se só está fora de status e precisa fazer um ajuste, ou se existe somente a necessidade de uma regularização, de um preenchimento de formulário de forma correta. Então, cada caso é um caso. A questão dos 10 anos acontece o seguinte, a lei migratória permite que exista uma deportação, um pedido de afastamento do país entre 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou a pessoa se torna inelegível a voltar ao país. Ou seja, nunca mais. Nunca mais em casos de crimes. Tá. Né? Agora, se não houve um crime, é somente uma regularização migratória, um ajuste migratório, a gente consegue regularizar. Olha, a deportação, para você ter uma ideia, nesses 2 primeiros meses, 420 pessoas já foram deportadas em 4 etapas, vamos dizer assim. A última foi no dia 15 de março. Existem ainda planejamentos para que outras deportações aconteçam. Nesses casos, eu já deportou, esquece, porque por enquanto eu não consigo reverter. Ou estando aqui no Brasil. Consegue fazer um pedido de perdão, se chama waiver. Esse pedido de perdão é especificamente dos Estados Unidos, né? É um pedido de perdão, de regularização migratória e uma justificativa, o porquê da ilegalidade. O porquê a pessoa ficou ilegal naquele país e a gente consegue fazer, talvez, uma reversão. Existe uma grande possibilidade. Para tudo isso eu preciso de dinheiro. Claro. Existem taxas também... migratórias. Sim. Por exemplo, porque eu estou pensando assim, muitas vezes as pessoas estão de uma maneira irregular, porque acabam se acostumando com isso, você está com trabalho lá e acho que não vai acontecer nada. Claro. Acho que a gente se acomoda um pouco nisso. Então, essas pessoas que tinham essa vida toda ali, como a gente viu, pessoas com 30 anos, pode ser que a possibilidade dessa pessoa ter essa condição financeira de, estando no Brasil, fazer essa reversão, é possível. Agora, se eu estou lá ilegalmente, se eu não tenho esse dinheiro, eu posso voltar e tentar fazer todo esse processo aqui? Consegue. O que você aconselha? A pessoa consegue voltar sabendo, tendo a consciência que ela vai ter que cumprir esse período. Então mesmo que eu não seja deportada e voltar por conta própria, se eu estiver na lista, eu já estou contando como se tivesse? Sim. Entendi. Você volta, aguarda o período, né, de sanção, o período de castigo, e depois desse período a gente consegue fazer uma reversão, contando dessa lista de deportação. Né? A pessoa já está condenada, ela já tem que sair do país. É possível fazer uma solicitação, mas aí o advogado especialista em imigração faz uma solicitação via judicial de uma reversão disso, ou a pessoa, se decide sair por conta própria, tenha consciência que tem que ficar um período fora. Ela vai ter que cumprir de todo jeito esse período se ela já estiver na lista. Exatamente. Se eu não estou na lista, Camila, é mais fácil? Se não me acharam naquele lugar ainda, eu estou lá ilegalmente? Depende muito de cada caso. A pessoa pode somente estar indocumentada lá dentro. E às vezes a pessoa não precisa nem sair. Eu tive um caso muito interessante que nos Estados Unidos, só para vocês entenderem, nos Estados Unidos o período de turismo pode ser de até 6 meses. Certo. Certo? Então são 180 dias. Deu mais ou menos ali 183 dias, a pessoa já está fora de status. Né? Ela já está indocumentada, ela já não tem autorização para morar naquele país. Certo. De 2 a 1, ou ela faz um pedido de extensão de visto, que pede mais 180 dias. Que ela teria que ter feito antes de vencer? Exatamente, que ela teria que ter feito antes de vencer. Ou ela pede um ajuste de status. Esse ajuste de status pode ser por um estudo, por um trabalho. Tá. Pelo que ela acredita que é o ideal para ela. Pronto.
Depois que ela faz esse pedido de ajuste, depois que ela, ou não, no caso, ela não fez esse pedido de ajuste e decide ficar nos Estados Unidos, esse período de indocumentação vai trazer uma sanção para ela. Poxa vida, e pode ser que ela não consiga se regularizar. E o caso interessante que aconteceu nesse governo do Trump é que, através do casamento, algumas pessoas têm conseguido fazer essa regularização, mesmo com 2, 3, 4, 5 anos de indocumentação. Entendeu? Entendi. A pessoa casa? Claro. A pessoa casa com um cidadão americano ou com quem tem um green card. Meio que uma armação. Tem casamentos reais. A gente, né, olha aí, quer acreditar... meio que você tá lá procurando um casamento, né, Vini? Peraí, vamos casar agora e daí eu já acerto a minha vida. Exatamente. E eu já tive casos assim, que a pessoa estava indocumentada há mais de 1 ano e meio e depois de 1 ano e meio a gente ainda conseguiu essa reversão através do casamento. Mas era um casamento honesto. Era o casamento certo. Agora, se a pessoa fizer uma papagaiada e esse casamento não for certo e ela separar depois de 1 ano, esse visto ainda vale? Se for pego a fraude, ela é deportada e fica inelegível. Aí ela não pode voltar mais. Mas se o casamento não deu certo por algum motivo, aí precisa analisar o caso, porque existe a possibilidade porque eles vão analisar, de perda. Eles vão analisar e ver se realmente não deu certo ou se era armação. Quer dizer, também não é uma coisa que vale. Não vale a pena fazer isso. Não vale. O ideal é que a pessoa vá documentada e fique com o visto correto. E daí se percebe que vai. Por isso que eu te falei. Então, se quem já está incorretamente... Se você conhece alguém que passa por essa situação, depois você conversa com a Camila que a gente vai deixar os contatos. Mas daí, você já procure fazer essa regulamentação antes de te acharem para deportar. Exatamente. Você não passar pela humilhação de ser deportado, que é uma humilhação. O constrangimento, sim. Entendeu? Todo o constrangimento a gente tem visto, nós separamos imagens. Quando nós começamos a conversa, nós mostramos para você. As primeiras deportações no começo do ano foram bastante difíceis. Então, é humilhante. Você vai ter que cumprir os 5, 10 anos, o que for determinado. Claro, você pode até lutar para diminuir, mas você vai ter que cumprir. Mas pelo menos você cumpre chegando aqui com as suas próprias pernas. Exatamente. E na sua casa de uma maneira legal, sem passar por tudo isso que você viu aí na tela. Exatamente. Então isso é importante. Isso é o número 1. O número 2, se eu tenho o sonho de ir para lá, vamos centrar lá, porque a gente sabe que é mais difícil hoje conseguir do que ir para os outros países que agora são mais procurados, como você falou mesmo de Portugal. Eu ainda consigo, se eu tiver condição de pagar tudo que eu tenho para pagar, se eu quiser estudar ou se eu quiser trabalhar, deixou de ser algo possível, Camila, ou ainda dá? Dá. Não é impossível de forma alguma. A questão é você conseguir comprovar que aquilo que você está dizendo é a verdade. Certo. Na verdade, existe uma taxa maior de aprovação dentro do consulado, né? Falando exatamente dos Estados Unidos. Existe uma taxa de aprovação maior do que de reprovação. É mais difícil você ser negado. E você só é negado a partir do momento que você não comprova vínculos com seu país de origem ou que o agente consular não consiga entender que o que você está dizendo é a verdade. Entendi. Entendeu? Vamos supor, vamos falar de um visto bem legal que se chama R1, que é um visto para pastores, né? Pastores, missionários, pessoas que vivem dos próprios rendimentos, né? Ou que tem uma ONG, uma organização por trás. Certo. Esse visto eu preciso comprovar que tem um vínculo com a igreja, que eu sou dessa igreja há pelo menos 2 anos, que a igreja do Brasil, por exemplo, tem uma igreja nos Estados Unidos, ou que o João, a Maria, é realmente um missionário, um cantor, e ele está indo para pregar o evangelho. Certo. E daí não é difícil provar, você está ligado à igreja, tudo bem. Exatamente. Então, comprovou que está conectado à igreja, está conectado ao corpo de Cristo e tem rendimentos para isso, a igreja suporta os gastos. Manter tudo? Exatamente. É muito fácil a aprovação. O problema de tudo é a mentira, ou é a tentativa de dar um jeito. Tá. Quando a gente tenta dar um jeito, aí... Jeitinho lá não rola. Não rola. Aí a gente tem que descobrir um tipo de visto que a pessoa se enquadre melhor. Agora, vamos falar, antes da gente terminar. Eu tenho o sonho de trabalhar lá, eu peço a demissão aqui, eu tenho um fundo de garantia que me garanta ficar lá 3 meses, vamos dizer assim. Eu posso dizer que eu vou procurar emprego? Um visto para eu ir procurar emprego é mais difícil, certo? Os Estados Unidos hoje não permitem um visto de procura de trabalho. Tá. Portugal permite. Certo. Outros países como Alemanha, França, Espanha permitem um visto de procura de trabalho. Tá. Inclusive em Portugal,
Quem tem o visto de procura de trabalho pode ficar até 120 dias procurando emprego. Mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos não. Ou você vai com o emprego arrumado, ou você vai para passear comprovando que você está vinculado aqui para você voltar para casa. Exatamente. Depois das férias. O B1, B2, que é o visto de turismo e negócios, permite com que você vá, você passeie, você faça turismo ou que você faça negócios, não que você vá para procurar emprego. Certo. Existem, né, como nós estávamos dizendo, existem 180 tipos de visto, ou seja, 180 possibilidades de ir de forma correta. Mas a possibilidade de você estar desempregado é muito mais difícil. Você está desempregado, não tem vínculo nenhum aqui, solteiro, 30 anos de idade. Estou dando um exemplo que é o que a gente vê sempre. De estudante. Mas daí você não tem que pagar você não tem que ter o dinheiro no banco para você? Tem bolsas de estudo. Tá. Então existe possibilidade. Existe. Por exemplo, tem uma universidade em Orlando que agora explodiu a febre, né, em TI, essas coisas de programador e tudo mais. Existe uma universidade em Orlando que dá até $700 de bolsa e ainda te paga um salário para você estudar. Existe uma universidade, eu estava vendo esses dias na internet, nas redes sociais, que existe a Universidade de Harvard também permite isso, que ele te dá um percentual em bolsa para que você possa estudar, possa trabalhar. Então, você tem uma autorização de estudo e de trabalho. Então, eu olhei na tela aquela hora que eu virei para cima, porque está escrito lá, o sonho acabou? Não, então o sonho não acabou. Não, de forma alguma. Dá para continuar fazendo direito, dá certo, né, Camila? Sim, exatamente. Eu sempre pode demorar um pouquinho mais, mas tenha paciência para fazer a coisa certa, para não passar vergonha. Não é, Camila? E não gastar dinheiro à toa também. Em todos os casos, não conseguir nenhuma possibilidade de vistos. Existe ainda um visto que se chama H1B, que inclusive encerrou loteria agora, que ele abre uma vez por ano e os Estados Unidos sorteiam até 85 mil autorizações de trabalho. Olha que legal. Eu gostei do que você falou. Existem 170 e quantas? 180. 180 possibilidades. Não é possível que não vai. Uma hora dá certo, não pode desistir. Uma hora dá certo. Né, Camila? Exatamente. Olha, eu vou deixar no Instagram, no Migra_Fácil, você tem as informações, mas tem o site também, que daí você entra em contato com a Camila e ela vai analisar. É muito pessoal. A gente está te dando uma geral aqui para você entender que existem as 180 possibilidades. Mas daí, conversando com ela, que se especializou nesse assunto, ela vai ver aquilo que mais se adequa a você, a tua necessidade, para você ter o mínimo de negação possível. Exatamente. Mas se negar a primeira vez, tenta de novo. A gente pode pedir uma reversão. Ah, vai tentando assim? Vai, a gente pede uma reversão de negativa, a gente dá um jeito. Gente, pessimista, é otimista você, né, Camila? Sim, porque Camila, fica aqui pra você comer carne, tá? Tá bom. Você foi para os Estados Unidos, Vini? Foi cozinhar lá, Vini? Ainda não acredito que você não foi. Ainda Seja não. bem-vindo, Vinícius. Que alegria ter você aqui. Vinícius está perfumando aqui, porque dá o aroma já da carne, entendeu? Olha, legal demais essa receita que o Vinícius vai fazer. Duas coisas importantes que eu quero te falar. Primeiro que lá na Tibif você pode comprar tudo pronto, você só desembala. A gente já colocou até uma do lado da outra, que tem aquela história do preguiçoso. Porque tem aquela pessoa que gosta do negócio de fazer a carne, né, Vini? Sim. Mas se você não gosta, já tá aí, olha. Já tem a carinha do Vinícius, que é a marca dele, então a gente gosta de mostrar mesmo para você ver que existem as opções. Tem vários cortes de carne aqui. Mas este agora que os meninos estão mostrando é justamente o que nós vamos fazer, que é a costela recheada, e nesse caso ele faz com queijo coalho e bacon. Agora, se você quer aprender a fazer mesmo, a temperar, tudo bonitinho, tá aqui a costelona, ó, já sem osso e sem nada. É isso aí. Dá um maior trabalho pra tirar esse osso, né, Vi? Não dá muito trabalho. Aqui a gente queria otimizar tempo, né? Então preferi trazer ela desossada já. Mas a questão é rápida para desossar. Vinícius, por onde começamos, Vi? Me fala. Precisamos primeiro de uma costela. Certo. Então, nós pegamos uma costela de janela, que ela é melhor para se fazer, né? Se ela é mais quadradinha. Costela de janela. Costela de janela. Tá. No açougue que você for comprar, se você preferir comprar desossada, é mais fácil. Você vai comprar ela desossada, ela vai vir dessa maneira. Então a gente recheia ela, claro, tempera primeiro com sal, né? Pode começar, vamos temperar, começando. E lá você vende tudo? Vendo tudo. A gente separou umas imagens das lojas do Vi pra você que tá na tua casa conhecer. Pode colocar na tela. Nós temos um empório lá. Então, nós vendemos hambúrguer, vendemos carnes, fazemos assados, espetinhos. Tem umas imagens aí do que você vende lá também que a gente tá mostrando. Top, ó. Lá na boutique. Então não precisa ter pena do sal, né, Vi? Não. Esse aqui, pelo menos, não. Na verdade, você vai temperar da maneira que você gosta, né? Tá. Eu uso esse sal aqui porque eu gosto muito dele. O sal, barrila, você acha melhor? Nossa, que bonito esse hambúrguer. Você faz a carne lá também, tipo carne na chapa, tudo, a carne mesmo?
Não é o hambúrguer amassadinho? Não. A gente faz o hambúrguer, a gente faz o blend, mas a gente usa uma charbroiler. Ela é, como não sei se você já viu, ela é grelhada no fogo, o hambúrguer. Então fica bem gostinho de churrasco, bem gostoso. É bonito demais, olha. Sim, meu bem Deus. Gostoso. Então depois de temperar, a gente recheia, né? Com bastante bacon. Costumo dizer que eu sou bem exagerado. Eu sou gordinho, né? Então... Que gordinho onde, Vinícius? Aí eu gosto de exagerar. E meus clientes gostam. Não, e é legal, né, Vi? Porque você vai colocando bem... Porque aqui é onde era o osso. É, exatamente. É bom você colocar aqui porque dá uma olhada no tanto de recheio. Porque fica mais fácil de enrolar, né? Ah, porque ela vai enrolar. Então ali, por exemplo, ela vai ficar assim, ó, dessa maneira. Ela vai ficar assim. O que a gente tá fazendo aqui é exatamente essa aqui. Vai ficar inteirona assim, daí você vai cortando. Na verdade, eu vou enrolar ela, vou amarrar, aí eu vou tirar fatias, ela vai ficar assim. Ah, isso que eu queria entender. Essa é uma fatia Isso é uma fatia da costela. Tá. Certo? Certo. Aí a pessoa que quiser comprar ela pronta, a gente já tem lá no nosso empório, a pessoa chega. Já tá temperadinha. Já tá temperadinha. Tem clientes nossos que fazem até na Airfry, dá super certo. Gente, esse negócio da Airfry... Você acha que a Airfry faz mal pra saúde? Todo médico fala que é bom. Porque não tem mais gordura nessa vida, gente. Aqui você usa Airfry? Uso. E minha mãe esses dias falou, a gente tem que ter um Airfryer. Eu não tenho lá em casa. Uma vez falaram que no início ressecava tudo, então é mentira. É mentira. Eu sou super fã da Airfry, né? Frito qualquer coisa lá. Daí você coloca o pedaço inteiro ali, dá certo, Vi? Costumo embalar no papel alumínio, porque se você colocar ela inteira assim, a costela é uma carne um pouquinho mais rígida, né? E quanto tempo ela fica? Cara, na Airfry vai ficar umas 2 horas. Ah, tá. Pelo menos. Tudo bem, não tem sujeira nenhuma, né? Tá tudo não dá trabalho, você coloca lá e esquece, depois você vai lá e come. Porque não tem risco de queimar, porque vai desligar sozinha. Não é legal colocar ela direto na Airfry, primeiro porque ela tem queijo, né? Então o queijo vai terminar muito antes da costela. E a costela é uma carne um pouco mais rígida, então o ideal é você embalar ela com papel alumínio ou com papel celofane pra ela dar uma boa cozida. Aí depois você tira pra dourar. Aí fica legal. Ô, Vi, uma coisa que você tinha falado, que o Vinícius falou assim, Keila, porque ele trouxe aquela ali e tem uma aqui no forno pra gente experimentar. E daí você falou, Keila, eu fico preocupada dela ficar meio dura. Eu tenho que tomar esse cuidado e como que eu faço pra isso não acontecer? Porque a gente sempre que vai comer num restaurante nunca tem costela dura. Em casa, como que faz? Cara, eu acho que varia muito de forno para forno. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu fizer os meus assados da maneira que eu sempre faço no domingo... No seu forno? No meu forno, nas minhas máquinas, dá super certo. Mas a gente já sofreu muito com assados lá. De repente, um faz uma coisa de uma maneira, mas segue a mesma risca da mesma receita e fica diferente. Então, realmente, o ideal é a gente seguir um plano, né? Testando. Seguir um plano direitinho e falar, olha, a gente conseguiu aí identificar que 2 horas com costela no forno fica top. Então, a gente adotou aquele padrão. Normalmente fica umas 2 horas, é o ideal? A nossa é porque a gente assa ela inteira. No papel alumínio. Assim a gente vende no balcão pro cliente. E o cliente fala que rola quanto tempo? Você acha que umas fica 2 horas. Também, a mesma fatia menor. Tá. Que é essa que a gente fez também. Que é o que ela vai ficar mais macia. Sim. Daí pronto, já basta. Não, aqui eu recheei de bacon, certo? Agora eu vou rechear com o queijo. Por que você usa o queijo coalho ao invés do outro? Então, eu usava mussarela. Porém, a costela fica muito tempo no fogo. Aí é aquela mesma questão. Para você rechear com mussarela, a mussarela vai ficar pronta muito antes da costela, entendeu? E o queijo... Já não derrete tanto. E eu gosto do queijo coalho porque ele é um queijo que ele tem uma textura um pouco borrachuda, né? Você sabe que eu acho que ele tem um tempero também. Então. Opa. Fica mais ainda, né, temperado. Agora, você só coloca o sal aí no meio e ele se espalha quando você coloca? Na verdade, eu gosto também de colocar depois um pouquinho de sal a gosto. O sal no meio é porque ela depois de pronta você não consegue mais colocar, né? Então, por isso que eu coloco ela no meio. Aí depois de pronta, que eu já consigo fatiar ela, cortar, aí a gente consegue salgar ela por fora também, se quiser jogar alguma especiaria. Tem gente que gosta de jogar chimichurri. O que você prefere? Você prefere só sal também? Você gosta de carne, né? É que nem hambúrguer, todo mundo é louco nos nossos hambúrgueres lá. Um hambúrguer com um monte de coisa, com couve, com você gosta queijo de sentir o gosto da carne? Eu gosto do pão, carne, queijo, ketchup. Eu também gosto de sentir o gosto de carne. Pra mim é o perfeito. Vamos lá, que isso que eu quero ver, meu Deus. Aí agora a gente... Quanto tempo faz você cozinha, Vinícius? Cara, por incrível que pareça, a nossa loja tá aberta há 1 ano. E nesse 1 ano, o nosso crescimento foi absurdo e nos obrigou a aprender tudo isso. Mas você não cozinhava antes? Não, eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's, né? Então, tipo assim, eu já gostava. Mas assim, nunca fiz faculdade, nunca me especializei em nada. Só fui na necessidade assim, aí foi acontecendo. E vou te contar uma coisa.
Posso enrolar? Quando pode? Vai devagar pra gente ver como é que é. Nossa, mas ela fica pesadona. Fica. E se a pessoa quiser comprar a peça toda, você vende lá, Vi? Vende. Se a pessoa... A gente deixa ela Encomenda fatiada, né? antes Mas a daí. pessoa encomenda, a gente produz pra ela. Nossa, Vinícius, que coisa linda, Fica hein? bem Olha legal. que bonita. Também ela fica com quanto? Uns 7 quilos, né, Vi? A costela tinha uns 5, a gente colocou mais uns 2 de recheio aqui, provavelmente. Então dá uns 7 quilos. Essa costela, daí ela é assada inteira, viu? Ou você corta antes e... Na minha loja, eu asso ela inteira. Tá. Mas com os clientes é muito dificultoso assar uma Não desse dá, tamanho em casa, não né? dá. Então por isso que a gente vende as fatias. Até porque se desse você tamanho. fizer, mesmo que seja para um jantar, para uma coisa específica, ela vai ficar umas 5 horas, né? Sim, No mínimo. Compensa mais já comprar ela. sim. E esse tipo de embalagem que você faz é a vácuo, ou não? A vácuo. Dura mais tempo a carne, Vi? Dura. Porque assim, todo tipo de... até o meu entendimento, né? Todo tipo de bactéria, ela tá presente boa parte no ar, né? Então, quando a gente embala um alimento a vácuo, a gente tira grande parte da possibilidade de estragar o alimento, né? Porque a gente tirou o ar, então a gente tirou boa parte das bactérias, E daí né? você não precisa, você não vende ela congelada, assim, ou você deixa congelada, eu compro congelada. Não, eu costumo vender ela fresca. Fresca, e Eu daí acho- eu posso congelar em casa. Sim, Mas como ela já tá prontinha, é melhor congelar depois de pronta, né, Vi? sim. Vixe, a Então, faquinha a tá... primeira parte da amarração. Sim. Eu sempre costumo amarrar no meio para as pontas já ficarem... Pra eu conseguir acertar depois as pontas aqui. Tá. Então, deixa eu te contar. Daí eu postei e o menino me chamou e falou, Keila, eu moro lá ao lado e eu compro o frango assado do Vinícius toda semana. E a carne a gente não compra porque nunca tem. Falou Pois que acaba logo de cara, ele não conseguiu experimentar ainda. Essa é a O nossa Breno que me dificuldade, né? Falando um pouco de empreendedorismo também, é difícil, a gente romantiza demais o crescimento, mas quando a gente Romantiza começa a todo mundo romantiza o crescimento, é lindo demais Você crescer. espera crescer, mas depois não sabe nem Nossa, como é que mas faz na hora pra que você tá crescimento. crescendo é uma loucura, né? E aí, como é que Pra você tá você dar- fazendo? Tá tentando ampliar devagar? Estamos indo, devagarzinho, mas estamos indo. Então, é que assim, toda semana é Então algo o ideal é surpreendente. encomendar, né? Meu, é assim, a gente começou a fazer isso, as pessoas encomendam pelo WhatsApp, aí chegam lá pra buscar e já vai estar pronto, então é bem mais fácil. Daí não tem o risco de ter Ela fala acabado. no horário, olha, eu vou passar aí pra pegar 12:30, 1h da tarde, e tá pronto, entendeu? Agora, você me passou 2 Instagrams, que é o T-Beef SA e o T-Burger, certo? Aham. O T-Burger, mas é no mesmo lugar ou são lojas é no mesmo diferentes? lugar, no mesmo lugar. Então A é gente como tem se você dois tivesse montado uma boutique numa porta e na outra porta eu posso sentar e Isso, comer. Exatamente. A cozinha da T-Burger fica dentro da T-Beef. Então, tá. a gente fez isso porque nós começamos com hamburgueria, na verdade. Eu comecei com hamburgueria no fundo da minha casa. E depois a gente foi e comprou a loja e de lá a gente levou, né, a hamburgueria pra lá, aí migrou a T-Beef e a T-Burger. Que daí o pessoal queria saber que carne era essa. E qual é a carne que você mais gosta de comer, Vinícius? Cara, eu gosto de contrafilé e picanha. Que é a que você mais É gosta? o que eu mais gosto. Ali você trouxe algumas, não trouxe? Trouxe. Mas essas não vêm temperadas, né, Vi? Eu Não. compro só a carne já Isso. embalada. Na verdade, assim, na nossa loja, a gente gosta de fazer tudo que o cliente quer. Essa aqui qual é, Vi? Esse aqui é um T-bone. T-bone. É um T-bone. Ele é uma peça bem legal, porque ele é com osso, né? Essa parte tá com papel alumínio aqui é o osso. E aqui ele vem um pedaço do filé mignon e aqui vem um pedaço do contrafilé. Então quem gosta das duas carnes já dá pra... separa as duas. Você que Aham. gosta, falou que você gosta do contrafilé. É. E essa aqui qual é? Esse é um bife de chorizo. É o contrafilé, né? Mas é uma parte mais nobre, mais macia, bem limpinha. Esse aqui também é a mesma carne, só que de corte diferente. Ah, tá. Nossa, a Quer gente dizer, você chama tem todos bife os de cortes tira. lá. Isso. Essas três carnes, essas são as três carnes são iguais. Só Tá. muda o corte. Mas é da mesma parte do boi, Mesma vamos dizer parte. assim. Aham. Ô, Vi, se eu for fazer em casa, então, uma peça grande como essa, eu coloco... Tudo eu vou embalar no papel alumínio primeiro. Sim. Depois que estiver completamente assado, eu Sim. tiro pra torrar um pouquinho, ou não precisa? Quando eu tiro, já tiro pra servir. O que Não, que se você você colocar com aconselha? papel alumínio, vai ser que nem eu fiz aqui. Eu, inclusive, vamos até olhar como é que ela tá aqui já. Já pode tirar Ó. pra eu experimentar. Nossa, que linda, hein? Vamos lá, deixa eu pegar a luvinha. Pior é que esse negócio de experimentar a carne com o médico junto, você vai comer um pedaço de gordura, ainda mais se o médico for amigo, depois vai lá e vai falar, tá vendo? Depois você fica reclamando que você comeu de tudo. Come um pedaço. Quem é que vai comer uma carne dessa sem experimentar um pedacinho da gordura da carne? Fala, Vinícius. Pois é, Quem é que vai é fazer costela, isso, né? doutor Então- do céu? Não tem jeito, gente. Vou até vir aqui pra você que tá na tua casa ver, ó. Quer que eu coloque? Olha só, gente. Dá uma olhada. Que coisa mais linda.
Não, e o aroma? O cheiro tá bom, né? Demais. É que o pessoal não dá pra sentir de Não casa, dá. mas o cheiro tá bom. Mas ainda vão inventar uma TV que faça isso, Né? Daqui a Vi? pouco a gente chega lá. Ô, Vi, esse é o ponto dela? Sim. O Nesse ideal... caso, ela veio no papel alumínio. Porque ela estava quase pronta, mas na minha casa... Pré-assei ela no papel alumínio, quando eu cheguei aqui eu tirei pra dar uma dourada. Em 2 horas ela vai ficar assim. Sim. O meu parâmetro é sempre o queijo, né? Deu uma torradinha no queijo. Sim, é porque na verdade o queijo ele começa a dourar depois que você tira o papel alumínio. Certo. Então na hora que o queijo terminar de dourar, é sinal que você deu uma... Essa daqui, você falou que põe sal por cima dela também? Eu posso fazer isso? Isso, a gente, agora, eu costumo fazer depois, tá? Eu gosto de jogar depois algum condimento, um sal de parrilla, Tá. depois só por fora. Mas quem gosta também, a gente pode pegar o sal de parrilla, jogar por fora. Quem quiser fazer na churrasqueira também fica muito legal. Mas Inclusive, sempre com papel alumínio, né, Vi? Ou na churrasqueira não? dependendo, tem vários métodos de cocção, né? Que Tem você gente que gosta de fazer aconselha? direto. Eu gosto de fazer enrolado por causa da maciez. É, eu acho que ela fica Quando mais você- macia mesmo, quando né? você enrola, porque não tem jeito, a costela é uma carne rígida. Ninguém compra costela pensando que é uma carne mole. É uma carne saborosa, Ela mas é fica rígida. muito mole, né? É. Com essa Então- paciência de várias horas. Sim. Então, o ideal é eu começar com papel alumínio, deixo as Depois 2 horas, tira, isso. dou uma olhada se já tiver macia, dependendo do forno. Estamos falando do forno que ele tem essa experiência. Então, na tua casa, você faça a mesma coisa. Depois de 2 horas, o que você vai fazer? Você checa, abre o papel alumínio, dá uma olhadinha se já tiver molinha, daí tira e finaliza. Sim. Caso contrário, espero mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Certo. Tem que ter paciência. Pra você comer um trem bom, tem que ter paciência, não tem jeito. Deixa eu comer esse trem bom, então. Certo, Você corte vamos lá. para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a média de preço? Quando você vende a embalagem, por exemplo, daquela que nós fizemos ali, você vende por peso? Todas as embalagens, todas as fatias têm o mesmo peso? Não tem o mesmo peso, não é padronizado. Porque Tá, hoje. porque não dá pra ser padronizado também, né? É, muito difícil. É porque hoje, na verdade, eu vou cortando ela nos gominhos aqui. Essas fatias são exatamente esses gominhos aqui. E daí entendeu? você Aí eu pesa na hora, pego por e exemplo, eu peso ela, escolho... embalo. Isso, ó. Ela tá aqui, então, tipo assim, ela é uma fatia. É que essa tá maior, né? Tá, essa aqui essa tá maior. um pouco menor. Então ela é uma fatia da costela. Eu cortei e ela tá aqui. Daí entendeu? você vende o quilo, o preço é o Vendo quilo. E é Tá. barato, R$ 49,90 o quilo da costela. Sério? Já recheado assim? Desossada e recheada. Qual é a carne mais cara hoje, Vi? Cara, é que depende de... Hoje tem Corta pra mim, muitas Rigo. raças diferentes, né? Bovinas. A carne mais comum que nós temos é o Nelore, né? Mas hoje você encontra contra filé de R$300 o quilo, R$500 o quilo. Você tem muito, lá? né? Não tem. Hoje eu não tenho, mas nós vamos implantar. O povo que já tem, compra. já tem gente procurando, sim. Quer dizer que eu pago o contrafilé R$300 o quilo, é isso? Por aí. Vamos falar de gente normal? O preço Não, normal, hoje assim. o contrafilé... É que Vamos aumentou... falar da realidade assim mais normal, né, Camila? Desde o- R$300 o quilo da carne não tá Deixa eu rolando pra muita gente, Vi. Deixa eu encostar aqui pro O lado. preço normal da carne lá. Hoje um contrafilé bom que eu vendo custa R$69 o quilo. Mas Que um é mais ou contrafilé- menos o preço mesmo. Isso aqui, ó. Entendeu? Tá. Esse contrafilé que é um contrafilé bom. Que é o quilo. Isso. Um contrafilé mais tradicional, um pouco mais magro, pra você fazer no seu dia a dia, R$59. Tá. Entendeu? Tá dentro do Mas normal. hoje dentro da minha loja, eu gosto de atender o cliente como ele Todo precisa, mundo, né? todo mundo, como ele precisa, Então você vai entendeu? ter a carne de 300. Mas Sim. você sabe que eu vi... Como chama, Luizão? A carne que o André trouxe? Como é que é? O Luizão que entende de carne. Que era R$800 o quilo? Ah, deve ser Wagyu. Boju? Como é que chama, Luizão? Luizão acho que não lembra também. Como é que é o nome? Wagyu, carne de Wagyu, Eu deve acho ser, que é muito essa. provavelmente. Você tem que escolher o seu pedaço que você quer aí. Eu não sei se o doutor vai brigar, se vai pegar a gordura, quiser pegar um pedaço Hoje mais... não, que hoje ele não vai brigar não, que hoje eu tô boazinha também com ele, tô comportada aqui, não tô fazendo nada de errado. Então hoje eu posso experimentar. Olha, gente, que delícia, ó. Nem peguei muita gordura, ó. Se você tava com medo, você não precisa ficar com medo. Você viu que ela tá Então tá macia, bom. né? Pelo que eu vi, sim. Pegar um pedacinho de bacon também, porque De bacon e de queijo, né? Quando tem que Já comprovar peguei o pedaço tudo. do queijo. Vê se tá quentinho. Não. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, Bom, hein? amor no coração. Surreal, né? A gente faz fila lá de domingo pra vender isso aqui. Aqui não tem sofrência, com Jesus E não tem, né?
né? Não tem. Porque o menino reclamou que não tem. A gente enche as máquinas lá. Então o ideal é o pessoal Meu no sábado. Deus, maravilhoso. O pessoal que tiver interesse, for do ABC, for de Santo André, ou for de longe também, porque tem gente que vem de longe pra comprar. Tem gente que vem de São Paulo e vai lá com a gente comprar, já reserva, passa e pega e vai almoçar na casa da mãe, da tia, leva pra todo mundo comer coisa boa. Então quem quiser, chama no Instagram, tem o nosso link, só reservar. O Instagram tá aí na tela, tanto do tbife.sa quanto do tburger.sa. Você conhece melhor o trabalho do Vi e daí você já entra lá no link e já faz a sua encomenda no dia anterior. Pode ser durante a semana também, se você quiser. Durante a semana você também faz, né? Sim. Inclusive os cortes do seu dia a dia, pra você almoçar, pra você jantar. A gente gosta porque a gente tem a máquina de vácuo lá e os clientes gostam porque, por exemplo, eu vou comprar a mistura, eu vou comprar... A pessoa às vezes pede pela quantidade. Sou eu, meu marido e meu filho, eu como 4 bifes na janta. Faz 5 pacotinhos com 4 bifes, embala no vácuo. Pra mim fica tudo facinho no congelador da pessoa. Então, e a gente monta uma caixinha, escreve um bilhetinho pra entregar pra pessoa. Que bonitinho. Então a gente chegou no mercado realmente pra trazer um trabalho diferenciado. Maravilhoso. Não é só assado, não é só a carne, não é só o hambúrguer. A gente tá ali pra trazer a experiência também pro cliente. E qual é a próxima que nós vamos fazer? Cara, vamos pensar aí, né? A gente faz uma panceta de rolo também fenomenal lá. Meu Deus do céu. E a panceta de rolo, pra quem gosta, fica bem crocante, por favor. O doutor já tá olhando. Não vou parar de falar. Não, eu vou falar pra você voltar dia 22, daí ele come também, pelo menos ele vai ficar bravo. Vinícius, dá um abraço, querido. Obrigada, viu? Obrigado, Tá, viu? mas calma, Vinícius. Deu certo, tá vendo? Eu tô. Obrigada. Vamos combinar de você fazer a próxima, hein? Certinho. Camila, obrigada. Volta sempre a fazer mais orientações pra gente. Doutor, a gente se vê dia 22. Vamos lá. Tá? E a gente se vê amanhã. Te espero amanhã às 2 horas da tarde. Olha, amanhã nós temos Trocando Ideias. Essa semana é a semana de combate ao bullying. E nós vamos falar desse problema que tem infestado as escolas, contaminado as crianças, mas também está acontecendo dentro da casa, dentro do quarto, porque o cyberbullying veio com tudo para destruir esses adolescentes. E nós vamos falar com você sobre isso amanhã às 2 horas da tarde. Beijo, Deus te abençoe e até amanhã.